Vamos convidar aí com muita satisfação o nosso colega engenheiro agrônomo e conselheiro federal pelas instituições de ensino de agronomia do Brasil, ele que é o coordenador da SEAP, do CONFEA, o colega engenheiro agrônomo Luiz Antônio Correia Lucchesi, que vai abordar um importante tema, Luiz, que é a questão da certificação. Por favor, a certificação profissional na agronomia, que é um tema que está sendo exaustivamente debatido no CONFEA, inclusive já tem um status muito avançado e, como o nosso presidente Kleber mencionou pela manhã, nós da agronomia queremos estar junto neste processo, fazendo com que, se for de acordo do CONFEA, nós, e também dos encaminhamentos deste evento, nós gostaríamos enormemente de implantá-lo a nível de Brasil, então, na agronomia. Então, por favor, fique à vontade. Então, você tem uns 40 minutos, depois a gente vai abrir para os questionamentos aí, do público presente. Obrigado. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor Inhoato, obrigado por todos os presentes. Obrigado pelo convite, pela deferência. E começo mencionando que não há sentido algum o CONFEA apoiar a certificação de quaisquer profissões se as representações destas profissões não tiverem o interesse, não apoiarem e não juntarem forças com os conselheiros, com a administração, para implementar dentro da ótica, dentro da visão de ideal que buscamos para aquela profissão. Então, neste contexto, por mim citado, destaca-se a profissão de engenheiro agrônomo, que tomou a iniciativa e que está com o processo mais adiantado no sistema. Quantos minutos eu tenho, professor? Tá. Eu tenho vários slides, eu vou pular alguns, mas já peço desculpas para os colegas especialistas em CONFEA, CREA, porque vou fazer algumas reflexões iniciais do porquê. O Telmo já decorou aqui a minha fala, mas do porquê a certificação veio parar aqui na SEAP. Né? Eu digo aqui na SEAP porque estou na coordenação, uma vez que também dentro do CONFEA fui eleito por vocês, vários dos meus eleitores estão aqui presentes. Então, a minha missão é justamente essa, de atuar na educação, na Comissão de Educação e Atribuição Profissional. Então, dentro da programação aí do nosso evento, vamos aponto para cá, falar sobre certificação profissional na agronomia, que foi o título que me foi dado. Talvez o mais adequado seria certificação profissional dos engenheiros agrônomos. Também no título lá da programação está convênio, CONFEA, Sociedade Americana de Agronomia. Existe um termo de cooperação, não é um convênio, um protocolo de intenções, né? Mas eu fui fiel ao tema que está na programação, deste terceiro encontro brasileiro de coordenadores da agronomia, cujo tema eu já abordei no primeiro encontro, lá em Curitiba. Era uma coisa muito nova e houveram muitos questionamentos. E aqui trago, acho que foi em 2020, né, o mesmo tema, já na sua
finalização para inicialização do processo. Bom, nesse slide eu faço menção aqui ao meu empregador, né, a quem me concedeu o direito de concorrer à vaga no sistema CREA, que é a Universidade Federal do Paraná. Eu sou lotado no Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná e fui várias vezes vice-coordenador do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná e depois coordenador e reeleito coordenador, mas em 2019, depois de ter sido reeleito, eu acabei recebendo um convite para assumir a superintendência do IBAMA do Estado do Paraná em setembro de 2019. Então, hoje eu estou cedido, a universidade paga a maior parte do meu salário para atuar no IBAMA e o restante, o Ministério do Meio Ambiente. Aqui, em verde, está o símbolo de um projeto de extensão, do meu projeto de extensão, quer dizer, não do meu, né, do projeto que eu coordeno, que a gente concebeu com outros colegas, na Universidade Federal do Paraná, projeto de extensão universitária, intitulado Agronomia para uma Sociedade Mais Sustentável. Agronomia e sustentabilidade é o seu apelido, aonde nós abrigamos todas as ações que eu já há muito faço em prol da nossa profissão pela universidade, né? Na Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, Curitiba, onde fui presidente, depois na Federação das Associações, no caso, a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, onde também assumi a presidência e ocupei vários cargos, depois na própria Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, onde fui vice-presidente para a região sul, junto com a Helena aqui, e também em relações internacionais. Então, o que esse projeto busca? Informar a comunidade externa e interna acadêmica sobre as atribuições do engenheiro agrônomo no Brasil e sobre as consequências do bom exercício profissional na sociedade, né? Então, digo que desde o emprego e renda, passando pela produção de alimentos, fibras, energia, questões ambientais, dentre outras, estão abrigadas nesse projeto em várias ações que nós fazemos, inclusive, na época, alguns eventos com coordenadores de curso que a gente fez sobre esse projeto lá em Curitiba. Então, agradeço aqui os apoiadores, né? Já falou-se da Mútua e do Confea, mas também o pessoal do Paraná está apoiando os colegas, o Marcon, o Clodomir Ascari, que é o presidente, e outros, né? Então, essa é a nossa apresentação. Aqui, então, uma questão importante que foi colocada hoje pelo professor Moacir, conceitualmente, e por outros, pelo Luiz, né, da OAB, e também clamor de 100% praticamente da nossa comunidade, né? O Confea tem que fazer alguma coisa no MEC, tem que se posicionar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, até porque, por lei federal, o MEC possui assento, voz e voto no sistema profissional da engenharia, agronomia e geociências. Mas a recíproca não é verdadeira, infelizmente. Então, começo aqui rapidamente a falar do MEC, e essa é uma das N visitas que fizemos, fazer a observação de que estou na segunda gestão aqui na SEAP, como conselheiro federal. Tive o privilégio de ser por vocês eleito uma primeira gestão, e depois chamaram-nos novamente, e aqui estamos. Então, durante esse, agora, 4º ano, nós batemos a porta do MEC de várias maneiras. Até temos uma brincadeirinha lá na SEAP, que é a seguinte, né? A cada visita ao MEC, uma semana, 10 dias ou 20 depois, alguém cai. Cai o diretor, cai o secretário, cai o ministro, primeiro, segundo, terceiro, né? Então, tão grande o número de visitas, de audiências formais que tivemos no MEC.
Então, o sistema educacional brasileiro tem a sua regência, né, subordinada à lei federal, LDB, 93, 94 e 96, né, e o sistema CONFEA-CREA tem a sua regência sob a Lei 5.194 de 66. Então, dentro da nossa missão, que já foi citado hoje, né, da fiscalização, está também explicitado no regimento e nos planejamentos do sistema, né, do CONFEA especificamente, o aperfeiçoamento do exercício e das atividades profissionais das áreas regidas por nós, né? Então, nós temos, na Constituição do CONFEA, um plenário soberano, né? E tem toda uma normativa, coordenado por um presidente, né? Então, somos 18 conselheiros, um presidente. Destes 18, 2 conselheiros são da educação. Um pela engenharia, professor Jorge Bittencourt, engenheiro eletricista, advindo do Rio de Janeiro, seu adjunto, seu suplente, é mecânico lá do Paraná, e das instituições de ensino da agronomia, eu na titularidade, e o professor Duarte, da UniOeste, lá do Paraná também. Uma questão política eleitoral que acabou emplacando destas formas. Então, o plenário, ele se, dentre outras, ele se instrui, né? Ele é abastecido, ele julga, ele acolhe e delega também missões, informações, enfim, instruções, às comissões, que podem ser temporárias e permanentes. Então, nós temos várias comissões permanentes. E eu, no começo, aí, na minha apresentação, no meu bom dia, falei que, infelizmente, acho que ainda temos que aprimorar muito o sistema, porque gastamos muito tempo no meio e menos tempo do que deveríamos no fim. Então, das comissões permanentes, ao meu ver, 2 destacam-se como fim. A CEP, Comissão de Exercício e Ética Profissional, da qual a conselheira federal Andréa Brondani, que inclusive agradeço aqui pelas palavras referentes a meu nome, faz parte, e a Comissão de Educação e Atribuição Profissional, que estou na coordenação. Então, que tem a finalidade de auxiliar o plenário, como disse, nas questões relacionadas à formação e o exercício profissional. Então, que já falei, né, então, no caso da SEAP, está aqui ela reunida, hoje está 50% da comissão aqui presente, né, nós somos 2 apenas, porque o 3º membro assumiu a presidência do CONFEA, temporariamente, está no exercício da presidência, é o engenheiro civil Pimenta, que está aqui. Então, o Bittencourt, eu e o nosso assessor, que hoje está de férias, inclusive, fazem parte da SEAP, aqui algumas reuniões da SEAP, que, dentre suas atribuições regimentais, é importante a gente começar a enfatizar essa questão, está em apreciar e deliberar sobre a habilitação e atribuição de títulos, atividades e competências profissionais. Uma das questões que eu tenho batido muito nos últimos tempos, inclusive lá no Rio Grande do Sul, conversei com o professor Moacir, é a da necessidade de nós fortalecermos conceitos, o significado de muitas terminologias, não obstante, no início de algumas resoluções, estarem lá definições, mas nós precisamos fortalecer alguns conceitos como pilar, como base da nossa pirâmide para alcançar os objetivos finais que foram citados aí, né? Outra questão fundamental, regimentalmente explicitada, grife-se, é nós apreciarmos e deliberarmos sobre matérias em tramitação no Conselho Nacional de Educação, com CNE. O que não é suficiente, ao meu ver, porque, burocraticamente, o CONFEA tem feito muita coisa, mas nós precisamos
que essa burocracia meio redunde em alcançar o objetivo fim. E, para isso, a necessidade de muito diálogo, muita diplomacia, incisividade, troca e uma cobrança respeitosa, mas eficaz de resultados. Então, temos feito uma aproximação com o Conselho Nacional de Educação e propondo ações de inter-relação do sistema Confea-CREA com o sistema educacional. Vou dar um exemplo para vocês de inter-relação com o sistema educacional. O dia de hoje, né? Aprovado por unanimidade pelo Confea, porque tudo que fazemos lá está com o olho em lupa do Tribunal de Contas da União, que é um órgão assessor do Legislativo e que faz a denúncia, né, eventualmente para o Ministério Público Federal, de questões que, por governança, critica-se de não estar atendendo os objetivos do sistema. Então, tudo que nós fazemos, nós buscamos encaixar com a máxima perfeição possível nos objetivos legais que nos trouxeram para esta autarquia federal. E isso já nos traz uma responsabilidade, a autarquia federal. Eu, às vezes, me acho assim, não apenas louco, mas também um pouco até deficiente, né? Porque eu assumi 2 cargos de ordenador de despesa no momento. Isso é maluquice, né? Então, o Confea, onde eu quero ser um instrumento da implementação de algumas reivindicações dos colegas, mas na hora de fazer, de consultar, de olhar e de pesar entre o meu CPF e o meu idealismo, eu fico com o primeiro, né? E busco uma alternativa para viabilizar aquilo que me foi sugerido e cobrado, né? Outra questão aqui é propor medidas que estimulem as instituições de ensino superior. No caso, o técnico não está mais no nosso sistema, apenas alguns, a tratarem da questão da qualificação profissional como um processo contínuo. Novamente, estamos aqui, apoiamos cursos, treinamentos, uma série de ações, mas precisamos ter a visão de onde é que nós queremos chegar. Onde é que nós queremos chegar. Então, para a agronomia, eu vou compartilhar a minha visão, se der tempo, né? Aqui, o que faz a SEAP, afinal de contas, né? Aqui só, né? Então, nós analisamos, fazemos a análise, em última instância, dos diplomas que foram registrados pelos conselhos regionais, e já vou alertá-los. Temos muitos problemas, né? E alguns deles, inclusive, criados por decisões judiciais. Mas um dos mais graves problemas é que não há um entendimento por parte dos meus colegas, professores, de que a universidade pode, sim, tudo dentro da autonomia universitária, mas aquilo que for feito tem consequência, principalmente para o egresso. Então, a revalidação de diplomas, muitas vezes, tem sido feito sem se pensar no resultado, tá? Na titulação, não vou entrar em detalhe, porque dá para gastar a tarde toda aqui, né? Aqui, né, diplomas do exterior, a revalidação, depois resposta a processo de atribuição, é outra questão que também nós temos que temos que sair um pouco, aqui vou pular uma outra coisa, da questão cartorial e refletirmos mais, e eu usei a palavra refletir, mais sobre as questões de mérito. No almoço, inclusive, eu dizia o seguinte, né? Nós temos que, por exemplo, visão minha, pegarmos o decreto 23.196, de 33, olharmos todas aquelas terminologias e fazermos uma atualização e um diálogo com a 218, para que busquemos, minha defesa, a formação holística com atribuições plenas. A atribuição é uma coisa, competência é outra, por isso existe o ensino continuado, né? Enfim, paro por aqui. Sob a SEAP, eu falei que nós temos comissões permanentes e temporárias. Sob a SEAP, nós temos 2 comissões temporárias importantes. Inclusive, tínhamos uma comissão importante
que é a comissão de certificação. Por 2 anos ela sobreviveu, depois não houve sustentabilidade. Você veja o que eu vou dizer, não houve sustentabilidade política para mantermos lá, mesmo como o GT, né, estava em pauta para decisão no plenário e fui orientado a retirar de pauta porque ia perder, enterrar o processo, né? Mas temos hoje 2 comissões. O CONTEC, já foi citado aqui pela conselheira Andréa, né, onde a minha visão é de discutirmos os temas nacionais, como alguns estados estão fazendo, na SOEA, aproveitar as 4.000 pessoas, os milhões de reais que são gastos, para sermos eficazes e mostrarmos, Bauer, a nossa força a um ministro que lá esteja presente, a diretores, e não apenas bater lá na porta, e, né, como você cobrou. Mas chegaremos lá, né? E a outra comissão também importantíssima, acho que está em, acho que coloquei no outro slide ali, é a CTHI, que é a Comissão Temática de Harmonização Intersistemas, onde já liguei para vários conselheiros federais do CFBio, CAL, CFMV, etc., e estivemos essa semana reunidos em mesa com conselheiros federais do CAL, aonde, já adiantando para vocês, é uma estratégia do CONFEA, talvez até não vou citá-la, porque depois vai passar no YouTube de público, né? Mas buscar subsídios técnicos para instrumentalizar as nossas ações político-diplomatas, vamos colocar assim, não vou entrar em detalhe. Essa foto aqui está lá no começo, na minha apresentação, é uma foto de um dia como este de hoje, histórico para o sistema, porque é a abertura de um evento que foi custeado em grande parte pelo CONFEA do Conselho Nacional de Educação, aqui a figura do presidente do Conselho Nacional de Educação. Então, temos vários problemas, e um deles é como, né, atendermos essas ameaças externas. E como, e aí, né, já não temos que acolher essa decisão ou aquela decisão, como, por exemplo, exame de ordem, né? Esses dias falei, eu quero saber como, quando, onde, com o quê, quem, e quais as consequências e como será gerenciado isso. Já estamos nesse nível, que é o caso da certificação. Então, temos feito ações políticas aí no MEC, nas suas secretarias nacionais. Tivemos audiência também com o Senado Federal, com as comissões, estamos esperando elas serem montadas novamente, agora estamos em eleição, voltaremos à carga, Câmara dos Deputados, e sempre disse, mas não executei ainda, né? Temos que atuar no Executivo, no Legislativo, e faltou um importantíssimo, que está trazendo muitas consequências graves para nós, que é o Judiciário. Temos que fazer isso também. Então, quais são as nossas preocupações? E tudo isso que eu estou falando tem a ver com a questão da certificação, que é uma estratégia também, né, de nós atendermos regimentalmente aquilo que está proposto para o CONFEA, para a SEAP, né, que é a nossa preocupação com a proliferação de cursos, estou com dados aqui desatualizados, já, o Moacir hoje apresentou, com a pulverização de títulos, né, eu usei a ideia, ao invés da erosão, né, do supermercado, cada um vai lá e tira um produto da nossa cesta completa, e a casa se esvazia, e com a qualidade, e não apenas do ensino à distância, híbrido, ou seja lá o que for, mas também, e até diria quase que principalmente presencial. Aquela foto ali é com o presidente da Comissão de Educação da Câmara, aqui visitas com os secretários nacionais, CESUR, Educação Superior, SERES, Regulação do Ensino Superior, 1, 2, 3 vezes, e a última reunião que nós fizemos, foi agora, em agosto, que redundou na semana passada, algum dos senhores esteve lá presente, na reunião das SEAPs, a Secretaria Nacional de Tecnologia e Educação Profissional, tivemos com o secretário, e até uma coisa curiosa aconteceu, né? Ele, todo mundo na reunião, ele disse, conheço você de algum lugar. Ele falou para mim, né? Daí, puta, não reconheci. E aí, mais ali à frente, falei, pois a gente esteve, inclusive, com o ex-ministro,
recentemente. Daí ele, foi lá, porque eu era o adjunto da CESU, e vocês falaram disso, daquilo, abriu a caixa de ferramentas, e na semana, menos de um mês depois, a sua diretora de políticas públicas estava conosco no Confé, ficou lá a manhã toda, e a ideia, o desdobramento disso, eu já tinha essa ideia para este ano no Contec, mas a ideia é fazer, talvez no ano que vem, André, um evento nacional de educação, um evento nacional, nos moldes como o Paraná está fazendo, com o Encontro de Docentes e Discentes, que discute muito no seu quintal temas nacionais, não repercute, nós temos que fazer essa discussão a nível nacional. Então, você vê aqui, já falei desse evento. Esse aqui é o secretário nacional Santana, da CETEC, e o nosso evento aqui no Confé da semana passada, o retrasado já fora outras reuniões também com o CNE. Então, o primeiro presidente da CNE, o segundo presidente do CNE, o terceiro presidente do CNE, o Cury, a Maria Helena, que já foi secretária nacional de ensino básico no Brasil. Então, nós estamos construindo uma relação e agora precisamos de vocês, professores, para estruturar as propostas do que precisamos fazer, né? E a criação da comissão de certificação, já em julho de 2019, derivado de um trabalho feito por outros conselheiros nesse período, né? Bom, acolhimento de propostas. Enfim, o que é que pensamos na certificação? Tá? Essa foto eu tirei lá no, acho que penúltimo, no Rio de Janeiro. Não, essa aqui não foi de Florianópolis, foi o penúltimo Congresso Brasileiro de Agronomia, Rio de Janeiro, lá no Santos Dumont, onde alguns dos senhores protagonizaram filosoficamente o que é que a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil pensam como ideal para a formação e para acho que até o Bauer ali, a profissão. Então, nós temos hoje diretrizes curriculares do curso de agronomia, inclusive fizemos em Curitiba uma homenagem ao Cláudio, Cláudio Bezerra, lá de Fortaleza, o pai do prefeito, que foi o relator do processo, não é? Roberto Cláudio, que foi o relator, engenheiro agrônomo, foi o relator das diretrizes do processo no MEC, no CNE, que culminou com a aprovação das atuais diretrizes. Você citou engenheiro agrônomo, né? Já está mais de idade, e fizemos uma homenagem durante os 100 anos do curso de agronomia, já está com 106. Então, temos a preocupação, né, porque discute-se hoje muito atribuição e competências dentro das diretrizes instituídas pela Resolução 01/2020, ou 01/2020 do CNE, para a engenharia. Mas não, assim, a grande dificuldade é saber como é que isso vai ser implementado nas engenharias, e há muitos ruídos sobre mudanças em diretrizes da agronomia. Não tem como nós não exigirmos que qualquer coisa que seja feita na agronomia seja falado conosco, né? Com vocês, né? Então, por isso do slide. Existe essa preocupação, então nós temos que construir esse canal e no bom sentido, exigir que, se houver alguma alteração da formação, que esta alteração venha ao encontro do que defendemos já historicamente nos congressos, né? No Congresso do Paraná também, lá em Foz do Iguaçu, foi discutido isso, em Cuiabá, em São Luís, em Gramado, né? Isso foi discutido, e que passam pelas atribuições do decreto, que já citei, da lei, da resolução e do arcabouço infralegal que nos permite assentar dentro do trabalho da SEAP aquilo que nos chega
e que muitas vezes causa aí grandes problemas, né? Temos, aqui eu não vou entrar em tudo. Essa foto aqui eu tirei de uma aula prática na fazenda da universidade, onde eu recebi um grupo de estudantes de agronomia de Quebec. Aqueles estudantes ali não são brasileiros, né? Então, a agronomia lá é pensada como nós aqui, né, pensamos em parte. E a gente fica pensando, né, será que a qualidade que temos aqui na nossa formação é a que buscamos, né? Qual é o futuro? Então, aí surge o processo de certificação. Esses dados são de 2020, eu não tive tempo de buscar em outras palestras aí os dados mais recentes, mas o número é maior do que 500 cursos de agronomia, fora engenharia de pesca, de florestal e outros das ciências agrárias, né? A coisa é um pouco assustadora, também dado desatualizado, milhares de vagas criadas, milhares, não é? Milhares, né? 50 mil vagas em alguma instituição aí, EAD, com vários... coisa assim meio grande. Então, será que essas pessoas estão nessa sincronia, nessa visão compartilhada conosco, ou há outras políticas? E a pergunta que faço no MEC sempre, mas, afinal de contas, qual é a política para o ensino superior do Brasil? Em especial para a engenharia, agronomia e geociências, no CONFEA, e em especial, ainda mais, para a profissão para a formação dos engenheiros agrônomos futuros, pela agronomia ou pela engenharia agronômica. Então, surge a certificação. Veja, não fui eu que propus isso, né? Um grupo de conselheiros identificou, inclusive o presidente Kleber, na época, não me lembro se como conselheiro, mas com certeza já na Confaiab. Foi aos Estados Unidos, essa foto aqui também é do Rio de Janeiro, acho. Identificaram que a American Society of Agronomy, a Tree Society, que é a Crop Science Society of America e Soil Science Society of America, tinha já há anos um programa de certificação para a agronomia, que eles têm uma visão um pouco diferente da nossa aqui no Brasil, mas os nossos profissionais hoje lá nos Estados Unidos são muito bem aceitos por conta justamente da sua formação mais holística, e fizeram uma série de visitas, de contatos, e construíram um acordo que chegou no seu... foi assinado, né, esse memorando de entendimento, e que redundou na construção do que eu vou rapidamente apresentar. Quer dizer, fiz todo esse arcabouço aí para chegar nesse ponto. Por que da certificação? Então, é algo voluntário, né, não é mandatório. O CONFEA não tem amparo legal para implementar um programa para fazer a certificação, né? Ele pode até apoiar, está apoiando dentro do regimento, do arcabouço legal, e nem tampouco para o exame de ordem. Não temos esse amparo legal para fazer, né? Pelo menos estou aberto aqui para orientação no sentido do contrário, caso haja essa possibilidade. Então, o que é que podemos fazer para dar uma mensagem, influenciarmos um pouco mais o sistema? Várias coisas, dentre elas, né, apoiar esta ideia com alguém com reconhecimento internacional, onde o eventualmente certificado possa ter um benefício de imagem, benefício econômico, que o país possa ser melhor visto, e houve, inclusive, manifestação do próprio Ministério das Relações Exteriores de que haveria apoio do Estado para que esse processo ocorresse, de maneira a inserir ainda mais o Brasil no mercado internacional, com o respaldo dos seus profissionais, agora com certificação internacional. Então,
não vou entrar em detalhe em cada transparência. Quais seriam esses benefícios, né? Aqui, vantagens competitivas, eficácia, elevação de potencial de ganho de remuneração, eventualmente, expansão no conhecimento e habilidades, maior credibilidade do profissional. Então, como é que seria feita essa certificação? Então, o que os americanos vêm fazendo, inclusive com os canadenses, com os mexicanos, a China, a Índia, você tentou criar também um programa, mas conosco não seria eles fazendo algo para nós, mas nós propondo uma ideia de certificação onde usaríamos a estrutura deles para implementá-la. Correto? Conhecimento pleno e holístico da agronomia, anos de experiência, então, para ficarmos em acordo com o que ele já vem fazendo, 5 anos de experiência, e lá declarações de clientes, como atestado ético. Aqui, os nossos acervos e certidões do sistema Confea-CREA. Correto? Então, seriam os 3 pilares aí da certificação. Aqui, algumas coisas que eu... Então, por que procurar a sociedade americana? Porque ele já tem uma tradição, né? Um reconhecimento. Na verdade, o título seria quase que Sociedade Internacional de Agronomia, porque é uma instituição hoje internacionalizada, apesar de ter sede nos Estados Unidos, reconhecida internacionalmente. Tem vários tipos de certificação. Então, certificação é o padrão pelo qual os profissionais seriam julgados. Não sei, só tirei dos documentos lá, né? Tem por objetivo proteção do público e da profissão? Aqui sim, é um aprimoramento voluntário das credenciais de carreira, uma tradução literal. Traz credibilidade e seriedade. E há alguns tipos de certificação lá em vigência por aquela instituição. Então, para nós do Brasil, o que nós propomos é o que eu citei há pouco, né? Então, eles têm as suas normas, seus procedimentos, suas épocas de aplicação, suas taxas, sua divulgação, os títulos, né? E nós estamos na finalização da construção da nossa. Então, há também, por eles, não é o nosso caso, deles certificarem algumas atividades, como outras certificadoras do mundo em outras profissões. Então, o que é que estamos fazendo, né? Então, primeiramente, o que é possível fazer, já me repetindo das minhas palavras anteriormente. O que fizemos? Então, em julho de 2016, o Confea reconheceu a certificação profissional. Existe uma PL, né, em vigor, que dá aqui algumas condicionantes, vou colocar assim, para que isso seja apoiado pelo Confea, onde destaca-se, se no caso alguém for fazer a certificação, seja ligado ao CEDEM. O processo de certificação deve comprovar exigências de registro e quitação profissional com o sistema. E o exercício profissional será comprovado por ART. Então, em 2018, eu comecei a minha gestão em 2019, aqui está tudo em processo dentro do Confea, né? Estiveram nos Estados Unidos os então conselheiros Evandro, Francisco Soares, João Bosco, Laércio, o coordenador da CCAgro, isso que eu queria lembrar, ele era coordenador da CCAgro, o atual presidente da Confaiab, e o assessor do Confea, todos engenheiros agrônomos.
Em 2019, assinou-se, por delegação, o Bosco, em nome do presidente, e o Evandro assinaram esse acordo de cooperação. Está aqui. E, já na minha gestão, recebendo esse histórico, nós costuramos a criação da comissão temática para a certificação da profissão, profissões de agronomia, porque aí a profissão de engenheiro agrônomo não passaria dessa maneira no plenário. Tá? Não passou. Né? Então, nós acordamos e mudamos o nome da comissão para agronomia, abrindo a possibilidade para quaisquer profissões que quisessem seguir esse mesmo trâmite ou fizessem. Né? Então, por isso o nome da CTCPA. E dessa comissão participaram o conselheiro Aníbal, que teve aí hoje de manhã, o Clóvis, que é conselheiro pelo Estado do Mato Grosso, a gente procurou buscar pessoas de vários lugares do Brasil, o Evandro, conselheiro federal, Santa Catarina, Goiás, o Kleber, hoje está no Nordeste, mas na época DF, eu, Paraná, Sergipe e o assessor do Confere. E agora, em 2019, então, com essa turma, aqui eu acho que deu um pulo aqui sem querer. Nós tivemos lá em Santo Antônio, no Texas, foi em 2019, relatando o andamento que havia ocorrido e construímos todo o processo que ficou praticamente pronto no primeiro encontro de coordenadores de curso de agronomia da Confaiab, realizado em Curitiba. Então, o que eu estou apresentando hoje aqui, eu já apresentei lá. Né? Mas aí, né, veio várias questões dentro do Confere, né, e o processo parou um pouquinho e foi retomado esse ano, com o compromisso, que eu já passei, aqui tem os conteúdos, de implementar, bater o martelo dos conteúdos até o dia 30 de setembro de 2022. Na verdade, a primeira prova estava prevista para agosto de 2021, né? Mas prorrogamos, e agora com mais apoio da Confaiab, com mais envolvimento, então as coisas deram uma andada muito boa, muito boa. E o que é que, já me repetindo do que falei, a gente busca nessa certificação? Houveram vários raciocínios, várias ideias de como trazer esse processo experimental, assim, inicial, né? Mas acabou prevalecendo a formação holística, na visão global do engenheiro agrônomo, com a possibilidade de atribuições plenas dadas pela sua formação, com a possibilidade de especialidades, né? E o programa foi construído com base em todas os conteúdos, vamos dizer assim, ou os títulos de conteúdos abrigados pela Resolução 218 e com uma compilação de conteúdos mesmo, de programas de algumas universidades mais antigas do Brasil, de tal maneira que abrigasse todas as atribuições da 218. E também, não todas, mas até poderíamos classificar como todas da 23.196, mas não entramos assim numa capilaridade de algumas questões, mas está lá abrigado. Tecnologia de alimentos, manejo florestal, só que o termo usado é silvicultura, zootecnia, fitotecnia,
entre aspas, engenharia, construções, correto? Então, todas as grandes áreas estão abrigadas, mas, como é uma autarquia federal que está ajudando, nós buscamos dar, assim, uma precisão na terminologia passível de ser ligada à legislação vigente, para não haver questionamentos. Então, esse projeto piloto, né, teriam essas características que eu já citei, né? Somente para engenheiros agrônomos, voluntário, exame com base nesse conteúdo que chamamos de áreas temáticas. Aqui nós temos que agora aprimorar a terminologia da tradução do português para o inglês, do inglês para o português. E, para isso, tem uma comissão, correto, que está instituída. Um exame, alguém já fez esse comentário, inclusive o pessoal da OAB, feito pela internet, os americanos estão usando isso como o TOEFL, mais ou menos nesse sentido. O nosso programa é muito mais amplo que os americanos, porque a gente tem essa visão holística aqui, né? As provas serão elaboradas por uma equipe de professores que está aberta ainda a mais pessoas. Nós estamos professores do norte ao sul, oeste a leste, de várias instituições, obrigatoriamente ligados ao sistema CONFEA-CREA. Tá? Não basta o cara ser um cientista, excelente. Não, se não for ligado ao CONFEA-CREA, não é aceito. Aqui mudou-se a terminologia agora, não é mais objetivos de desempenho estabelecidos em conjunto, com foco no Brasil, obviamente, isso está sendo feito. Experiência já comprovada, já citei, pelas ARTs e certidões de acervo técnico. Cumprimento estrito, não pode ter infração ética, senão não vai ter certificação. E nós vamos administrar isso aqui do Brasil, e depois alguém vai ter que implementar, talvez, enfim, em parceria formal com a... Enfim, isso vai evoluir. O como, quem, vamos ver o que vai dar. Estamos trabalhando. Dependendo de vocês, né? Nós chamamos esse grupo de Conselho CCA Brasil. CCA é o acrônimo usado lá nos Estados Unidos mesmo, para evitar falta de entendimento. Então, nós supervisaremos o programa, contemplando as partes interessadas no Brasil, familiarizadas com a agricultura brasileira, será responsável por fazer cumprir as políticas e procedimentos. Haverão taxas. E o idioma definiu-se agora, na última reunião, que será todo em português. Eu havia defendido que, por ser uma certificação internacional, eu perdi, né? Deveria ser todo em inglês, mas até os americanos acharam que deveria ser em português, porque eu achei que devia ser em inglês, eles acharam que devia ser em português. Tudo bem, então vamos para frente. Tá? Vamos ver o que vai dar. Tudo isso aqui já foi postergado, então agora estamos em setembro de 2022, dia 30 é o prazo, até porque no início de novembro haverá a nova reunião da American Society of Agronomy, dessa feita em Baltimore, Maryland, e só vale a pena ir até lá se de fato tivermos a coisa concretizada, senão não vale. Aqui alguns detalhes. Alguns detalhes do programa, os passos, né, todos os itens estão sendo seguidos, e tem até em português aqui em algum lugar. Aqui a comissão, na época, hoje temos, a comissão ficou o Clóvis, o Kleber, eu, o ex-conselheiro Evandro, que está trabalhando no CONFEA, mas é de Santa Catarina, e o Bosco. Ficou essa comissão. Nós buscamos pegar as mesmas pessoas para não haver descontinuidade do processo.
Então, a deliberação 121 de 2021, em processo SEI, né, aprovou os relatórios da Comissão de Certificação, manifestou-se favoravelmente ao programa CCA Brasil, notadamente no fato de utilização de instrumentos normativos do sistema CONFEA-CRE, grifado, no que se refere à comprovação da regularidade ético-profissional, certidões de registro e quitação de certidão negativa de sanções ético-disciplinares, bem como comprovação de experiência profissional por meio de ARTs e ou certidões de acervo técnico, os 5 anos, além de prever a possibilidade de colaboração contínua do CONFEA por meio do Conselho CCA Brasil e grupo de examinadores. Autorizar a SEAP. Então, hoje não há uma comissão regimental. O plenário delegou para a SEAP a função de fazer a coisa funcionar. Não tem recursos envolvidos, não tem nada, só o trabalho dessas pessoas. Então, determinar que será acompanhado para essas pessoas o programa aqui em 2021, aprovar a indicação de membros para compor o grupo de examinadores. Então, o nome de alguns professores aqui: Almir, Paraná; Cid, Takaoka, Tocantins; Eduardo Bittencourt, São Paulo; Fernando Pimentel, de onde que ele é? Érico Fernando, não me lembro de onde que ele é. Distrito Federal. Eide Cristiane Bonato, também não me lembro de onde é. Fábio Nobile, Fernando Bauer, Santa Catarina; João Bespalhoc, Paraná; José Fernandes Melo, Laerte Marques da Silva, Leonardo Pimentel, Minas Gerais; Rogério Araújo, Telmo Tonin, Vitor Roeflich, Adriel. Precisamos ampliar, talvez, esse quadro. Essas pessoas não podem participar da certificação propriamente dita, elas têm que contribuir com as perguntas. É quase como um vestibular, né? Eu fui avisado aqui que terminou o tempo. O termo agora é objetivos de desempenho. Então, quais são os objetivos de desempenho que vão ser avaliados em termos de conteúdo, né? Isso aqui peguei ontem, de uma tradução que foi feita pelos americanos para nós. Eles pegaram o nosso material em inglês e devolveram traduzido em português. Áreas de competência: manejo de nutrientes, palavras deles. A gente tem que agora... Área de competência, manejo do solo e água. Área de competência, manejo de pragas. Área de competência, culturas, da cultura e da agricultura animal. Tradução do inglês para o português. Faltou aqui, não coloquei. Aí tem a área de construções, economia, extensão rural. E tecnologia de produtos agrícolas, transformação, bebidas, conservação de alimentos, etc. Então, não há nada pronto, finalizado, né? Eu vim aqui em atenção ao convite da CONFAIAB demonstrar, assim, é o resultado do que está na mesa da oficina, né, o que a gente apresentou aqui. Então, dia 30, nós vamos sentar com os americanos e vamos dar início e ver agora a programação e convocar os professores. Esses que aí estão, não conversamos mais com ele, o Jorge, que está citado ali também, não me lembro. José Fernandes, né? E teremos que ter mais especialistas. Não, só essa turma aí não vai dar conta. Então, ao meu ver, ao nosso ver, é factível, há uma excelente perspectiva de implantação. Temos muito trabalho pela frente, muito trabalho. E estou aqui me expondo a vocês para ouvir as críticas e sugestões, né, do que fazer, porque sem esse apoio não será possível levar à frente o processo. Fizemos uma apresentação também histórica
via internet, até nesse dia apagou a luz do Confea, né? Presente aqui toda a diretoria da Confaiab, e dessa reunião surgiu um ofício formal manifestando o apoio da Confaiab ao Confea, ao processo de certificação, e é isso. Então, agradeço. Aqui fui pulando uma porção de coisa ali, senão não ia dar para tempo de terminar, mas me coloco à disposição para responder questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Lucchesi, pela sua abordagem, contextualização e até com muita profundidade nesse tema importante. Então, dando continuidade e usando a mesma sistemática da manhã, eu gostaria de abrir para questionamentos. Pode ser, a gente pode usar pode fazer a pergunta, favor se identificar, dizendo o nome, a instituição e a pergunta, e procurar ser objetivo na pergunta para que a gente possa oportunizar a participação de vários dos colegas. Por favor. A Helena está com o microfone. Por favor, pode fazer a primeira pergunta. Ok, boa tarde. Conselheiro Lucchesi, eu gostaria de saber o seguinte. Primeiro, o custo dessa certificação, para quem é a certificação, se é para a escola ou se é para o profissional? Tá certo? Ótima pergunta. Desculpe, meu nome é Diogo Lustosa, eu sou coordenador da CC Agro do CREA Ceará, também sou professor. Então, existe uma confusão conceitual sobre várias terminologias, inclusive entre acreditação de entidades, instituições, e certificação de processos, pessoas, né? Então, neste caso, aqui, nós estamos trabalhando em prol da certificação do indivíduo. Então, se este indivíduo tiver uma capacidade, tiver uma boa formação, então é possível que ele consiga a certificação, tá? Claro que vai ter um custo, se é R$500, R$1.000, não sei, né? Vamos chegar nesse valor. E não vai ser... Veja, o Confea não está fazendo a certificação, o Confea está apoiando um processo que iniciou-se por o movimento e que culminou com a identificação dessa instituição internacional, que já faz certificação. Então, o Confea achou interessante se utilizar desta experiência, disponibilizar para as instituições brasileiras, entidades brasileiras que se interessem, né, trabalhar, ver o que dá, e aí ajudar a dirigir o processo para onde for. Correto? Então, é fundamental que a entidade ligada, que represente o engenheiro agrônomo, que é o profissional em tela, assuma o seu papel. Então, por isso que eu falei no começo, se a Confaiab, que é a entidade representativa nacional, membro do CEDEM, do Conselho Nacional, né, do Colégio de Entidades Nacionais, se interessar, né, e quem da Confaiab poderia ajudar nesse processo? Obviamente que profissionais que atuam na educação com as suas especialidades. Por isso, aqui estamos. Então, custo, certificação, acreditação. Mais alguma pergunta? É isso aí, né? Tá. Até está havendo uma demanda muito grande da SEAP, que todo mundo quer fazer. Daí eles querem que eu faça. Eu falei, pessoal, não fui eu que fiz isso aqui. A gente só abrigou. Você tem que procurar a sua categoria, você tem que se organizar. E não conheço quem faz a certificação na área, não vou citar nomes aqui, X, Y ou Z. Então, estou apoiando agora, né, eu até votei contra, o pessoal ficou bravo comigo, né, eu votei contra a criação de um GT de acreditação. Falei, poxa, mais um GT? Então, vamos apoiar um workshop, vamos tentar estudar isso, fazer uma coisa aprofundada. Traga uma programação, vamos ajudar. E não vamos fazer em cima do final do ano, vamos fazer uma coisa, talvez o primeiro, né? Então, são temas
Então, há um interesse, mas acho que a gente precisa, junto com esse grupo aqui, que não vai se restringir a essas pessoas, ampliar a discussão, se aprofundar e estruturar a discussão. Aí a coisa vai para frente. Próxima pergunta. Boa tarde, profissionais, colegas. Eu sou o professor Tiago, sou coordenador do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual Tocantins, coordenador da Câmara Especializada de Agronomia, também do CREA Tocantins. Parabéns, professor Lucchesi, pela sua apresentação e pela condução das suas atividades à frente da CEAP e de outras também que sei que o senhor executa dentro do CONFEA. Na verdade, eu gostaria de fazer uma sugestão, e o senhor já finalizou, mais ou menos, tratando a respeito. Essa é a terceira vez que eu participo do encontro de coordenadores, e já havia feito, professor Lucchesi, essa manifestação há tempos atrás. E eu não me recordo do CREA Tocantins, talvez outros conselheiros integrantes de regionais possam me corrigir, de nós termos discutido acreditação, certificação, proficiência no âmbito regional. Pelo menos no Tocantins, nós não tivemos a oportunidade de discutir. Nós estamos em um país de dimensões geográficas cujas características culturais, sociais, econômicas são diferentes. Eu estou aqui com meu amigo Piato, coordenador da Câmara de Agronomia Rio Grande do Sul, estávamos conversando agora há pouco, Adriana, São Paulo, Diogo, Ceará, Débora, Rio de Janeiro. Então, cada qual tem a sua especificidade. Então, a minha sugestão, mais uma vez, professor Lucchesi, nós que estamos num país cotista, né, e nos últimos anos nós temos discutido muito cota exatamente para manter, né, Helena, um equilíbrio entre as discrepâncias socioculturais que nós temos no nosso país, e nós vamos ter que pensar nisso dentro do processo de certificação também. E aí, nada mais justo do que nós conferirmos a responsabilidade às regionais para que cada uma possa pensar de acordo com as suas especificidades. Não é mesmo? Grupo de trabalho, por isso disse que o senhor finalizou. Mais um grupo de trabalho, mas talvez os grupos de trabalho pudessem ser construídos nas regionais. Cada regional monta o seu grupo de trabalho, é claro que disciplinado, orientado e monitorado pelo CONFEA, para que as 26 regionais e o Distrito Federal possam discutir as suas peculiaridades e fazer as sugestões para que, de fato, o CONFEA e a CONFAIAB possam desengavetar o processo de certificação, que, ao meu ver, é um processo muito bonito, muito bem construído, mas que precisa muito levar em consideração os parâmetros das regionais. E eu não me lembro de ter discutido isso, ou ter sido provocado, eu já tenho 6 anos de sistema, esse é o meu último ano, de ter sido provocado dentro do CREA Tocantins para participar de uma dessas discussões. É claro que existe um processo de construção, ele foi construído pela base dentro da CONFAIAB por várias mãos extremamente intelectuais, e agora eu acredito que a gente possa, dentro do processo de amadurecimento, transferir ou transcender os muros do CONFEA para que as regionais também possam participar, inclusive talvez as CEAPs. Cada regional tem a sua CEAP, a coordenação da CEAP determina 2 profissionais, constitui-se um grupo de trabalho que está previsto dentro dos regimentos de todos os conselhos, a formação de grupos de trabalho, né, junto com as câmaras técnicas, e se discute dentro dos grupos de trabalho o processo de certificação, acredito que é uma forma que nós temos de ajudar nesse processo. Obrigado. Não, 100% acolhida a vossa fala, e a gente, às vezes, não tem capacidade de implementar tudo, porque é um trabalho não administrativo, burocrático, mas é um trabalho de liderança, de mostrar caminho. Então, nesse sentido, primeiro, eu acho que a provocação dentro de outro órgão de apoio do sistema CONFEA, que é fundamental, que é a CC Agro, né, que pode puxar. As CEAPs, no sistema CONFEA-CREA, elas têm trabalhado nesse assunto, até porque a pauta da CEAP ela foi feita pelas CEAPs no 11º Encontro de Líderes, assim como nos outros anos. Nós mudamos um pouco a sistemática e ouvimos cada coordenador, montamos os grupos de trabalho, e esses coordenadores nos pautaram, e um dos temas foi a acreditação e certificação, que agora, na sua última reunião presencial, foi trazido, né? Então, o que eu, como coordenador, sempre mencionava em todas as reuniões é que cada coordenador desse AP tem que levar
o que está sendo discutido para a presidência, para o plenário, para as câmaras, e, no nosso caso aqui, da agronomia, né? E permeabilizar isso, né? No Colégio de Presidentes, para que haja um apoio e que a liderança, no caso, que as lideranças consigam, então, levar o caminho por causa do apoio. Sem apoio não vai, né? Agora, o que eu sempre tenho falado é o seguinte, né? A gente tem o sistema CONFEA-CREA, as instituições de ensino e entidades de classe, que, na verdade, elas não devem estar subordinadas ao sistema, elas devem comandar e pautar o sistema. Então, hoje estamos aqui com as instituições de ensino, dentro de um evento de uma entidade de classe nacional, amparado pelo seu conselho profissional. Então, por isso que eu disse, é histórico. Para chegar nesse terceiro, olha, não foi fácil. Muito ruído, muito, eu acho que não dá, eu acho que talvez não é assim. Então, não, tudo bem, estamos aqui para ouvir e para aceitar sugestões. Então, aceitamos essa. Então, se acharem que é o caminho, então agora reforço a minha fala. Então, como podemos aprimorá-lo? Como? Com quem? Com o quê? Né? Não tem recursos envolvidos nisso, não tem diária, não tem, né? É uma coisa voluntária nossa. Vai chegar, talvez, um momento em que seja autossustentável, como é lá nos Estados Unidos, né? O pessoal paga. E até estou em débito com os americanos lá, porque eu era associado em dia, mas o dólar está a 5, né? Então já começa a ficar complicado você fazer parte das sociedades internacionais, né? Então está aceito e me cobre, né? Use os canais. É isso aí. Excelente. Obrigado. Professor Jorge, coordenador do curso de agronomia lá de Unifasb e UNEB, né, da Bahia. Parabéns pela apresentação. Entrei na metade, viu, Luquez? Me perdoe, eu estava no outro evento lá no CREA-DF, uma palestra, mas depois eu acompanhei pelo celular. Mas aí, como a gente está por dentro do que está acontecendo, então, só parabenizar que é muito importante trazer isso daqui, principalmente aqui, em um evento como esse, para mostrar a tamanha importância que é o sistema. E, em conversa com parte dos membros organizadores aí do processo de certificação, a gente vendo a importância, inclusive, da atuação do profissional lá nos Estados Unidos, que, em alguns segmentos, ele não é regulamentado. Então, em conversa, o que ficou claro é que qualquer um pode exercer atividade de agronomia e não está exercendo uma atividade, vamos dizer assim, que está fora da função ou em função que não seja adequado. E a gente vendo que a esse apoio a gente consegue, então, melhorar cada vez mais esse processo de regulamentação, até mesmo lá. Então, você vê a força que o sistema tem fora dos muros. Então, a gente tem que estar realmente apoiando e parabenizando as pessoas. O que eu estava querendo questionar é a questão desses prazos, né? Quando chegaram aqui, é tudo a toque de caixa, né? Preciso disso para daqui 2 semanas, porque daí eles já vão nos cobrar, que a gente já tem uma reunião. Como é que está a questão dos prazos para a gente conseguir atender os... Minha preocupação é os azuizinhos que você colocou ali, que depois eu vim entender porque eu não estava entendendo o porquê daqueles termos, mas agora você deixou claro que os termos não são nossos, os termos foram do que eles entenderam que é e nos devolveram. Mas como traduzir isso, e conte com a CC Agro, a gente já está articulando junto com vamos dizer assim, os professores dentro do CC Agro, para poder estar assistindo toda aquela comissão. E parabéns mais uma vez, obrigado. Eu acho que é importante, assim, eu tenho refletido da seguinte maneira. Hoje eu estou trabalhando em 2 segmentos, né? 2 autarquias federais, o CONFEA e o IBAMA. Então, na minha reflexão, eu penso o seguinte, quer dizer, o Brasil hoje, em território, é o 5º maior país do mundo, 5ª maior população do mundo, 10ª economia, acho que vai subir, né? Tem uma complexidade toda própria, uma história própria, né? Já fomos muito mais desenvolvidos que os Estados Unidos durante o Segundo Império, né? Então, nós temos algumas coisas únicas, nós não precisamos seguir modelos, nós estamos desenvolvendo um modelo nosso e usando alguém com uma experiência, uma aceitação para nos ajudar a implementar algo nosso, em prol de algo maior. Somos o maior exportador de alimentos do mundo hoje, tá? Não somos o maior produtor, mas somos o maior exportador, de A a Z, né? Então, temos a questão ambiental, temos a questão social,
temos várias questões econômicas de paz mundial, inclusive, que passa aqui pelo trabalho do engenheiro agrônomo. Então, isso tudo, eu acho que tem que ser levado em conta. Com relação ao que está lá escrito, né, o que for finalizado tem que representar o entendimento de quem foi, entre aspas, contratado por nós, free, né, dentro do memorando de entendimentos. Aliás, eu não falei disso, né, eles poderiam fazer sozinhos a certificação, estão aí, né, para certificar dentro dos programas deles, já estão lá. Mas um programa brasileiro é conosco, né? Então, tem que ser algo que seja entendido e seja bom para os dois lados, e os prazos nós estamos estabelecendo. Porque o que acontece? Quando o conselheiro começa a entender do CONFEA, começa a ficar bom, ele sai. Aí entra outro, começa tudo de novo, né? Então, eu tive a sorte, o privilégio, como disse, de estar no segundo mandato. Então, tem sido mais rápido uma série de contatos. Aliás, né, quero até fazer um elogio público aqui à equipe funcional do CONFEA, que é competentíssima, das quais tanto o nosso assessor da SEAP, o Fábio, quanto o Flávio. O Fábio é engenheiro civil, o Flávio é engenheiro agrônomo, domina o inglês, está tendo um papel, além de outros, excepcional. Então, agora que há esse entendimento, a coisa está andando, tá? E aí é importante que os senhores e senhoras, o presidente aqui, obrigado pela presença, levem, né, encampem e aprimorem o que for aí construído. Tem, então, o professor Fernando, depois o professor Macir Elias e a conselheira Andréia. Tá. Daqui 10 minutos a gente vai vamos tentar. Por favor. Tá ok. Luquezzi, parabéns, é isso. Você sabe, nós já conversamos antes, você sabe, você me conhece. Mas a história é a seguinte: o que foi dito pelo amigo ali do Tocantins, é uma dúvida que eu tenho também, Tiago. É uma dúvida que eu tenho também com relação ao tamanho do nosso do Brasil e as características regionais que a gente tem. Eu tenho cá comigo uma dúvida que talvez a coisa pudesse, a partir de um mínimo, ou chegar até um mínimo, essa certificação, e dali para frente cada escola faz a sua aprimoração, ou aprimoramento, né? Talvez seja isso. Mas como é que funciona essa certificação nos Estados Unidos? Porque é também um país continental, que também tem diferenças enormes de produção, de sistemas e tudo mais. Como é que funciona lá? Você sabe como é que eles trabalham isso? Obrigado, Luquezzi. Então, veja, a certificação não é uma certificação das escolas, né? Quer dizer, o resultado para nós, coordenadores de curso, dirigentes de instituições de ensino, talvez seja, eu tenho que preparar o meu futuro egresso para que ele possa se tornar um profissional reconhecido mundialmente e certificado, né? Então, essa é uma questão. Então, nós estamos propondo um domínio de conceitos básicos, intermediários e profissionalizantes que possam ser de maneira comum utilizado em todo o território, né? Eu conheço o Roraima, conheço o Rio Grande do Sul, já fiz projeto no Alto Amazonas, conheço o Nordeste. Luquezzi, o que eu perguntei era exatamente isso. Eu sei que a certificação é do profissional. Para eles lá também é. Também é. E eles também têm diferenças regionais. Quem pode fazer aprimoração de currículo é a instituição que está produzindo esses profissionais. Mas como é que funciona a certificação lá? Ele parte de um mínimo para certificar o profissional ou se baseia em conteúdos regionais, etc. Essa é a minha questão. Então, essa é a primeira parte da resposta. Daí, a segunda parte da resposta, né, eu mostrei as linhas ali, então você é certificado em áreas. Por exemplo, eu até, no início das conversas, eu pensei que uma das áreas mais problemáticas para nós, com muito ruído no Brasil, é a área de agroquímicos, pesticidas, agrotóxicos. Então, poderia ser uma certificação específica de uma atividade. Mas daí evoluiu para essa área mais holística, diferente do que eles têm lá. Eles têm por áreas, manejo de nutrientes, entendeu? Eles têm a área de certificação. E eles não têm a área animal. Então, para eles, é novo e é desafiador e interessante, porque nós vemos a propriedade aqui como um todo. Nós temos 2 a 3 safras, dependendo da região, né?
nós temos a integração lavoura-pecuária-floresta, nós temos a exploração de sistemas naturais. Tá? Eles têm a certificação lá do profissional na área florestal, da exploração florestal. Nós não temos isso aí, né? Mas nós temos a habilitação para algumas áreas. Então, assim, o que o grupo que acordou foi sobre o que foi amplamente discutido e concluído pelos congressos de agronomia. Aliás, um parênteses, né? Muito disso que a gente discute deveria estar sendo discutido pela academia, né? Agora, assim, respeitosamente falando, né, eu só consegui discutir educação em ciências agrárias, consegui discutir educação agronomia quando eu participei do curso, do colegiado do curso de agronomia, e tive que buscar na entidade de classe essa discussão. Eu fui encontrar no CREA, no Encontro de Docentes e Discentes, lá em 2000 final dos anos 90. Então, nós estamos fazendo um papel, assumimos esse papel. Nós, que eu digo, a Confaiab. Eu até me considero Confaiab porque eu sou, assim como o Jorge, né, fui presidente de entidade de classe, coordenador de curso, como vocês, a grande maioria, e hoje no conselho, né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, Bob, né? Eles têm, então eles estão assim, para eles é um desafio. Eles têm áreas muito fortes na ciência e é multiprofissional a Sociedade Americana de Agronomia. Tem outras profissões, né? Aqui para nós é uniprofissional. Correto? Lá não é obrigatório também. Agora, o agricultor, no caso especificamente deste segmento reconhecido, ele reconhece muito a certificação da Sociedade Americana de Agronomia. Muito. Então, vou aproveitar para levantar também, porque ajuda. Parabéns aí pela apresentação, especialmente pelo conjunto de conceitos que traz associados. Eu tinha dito antes, né, que iria tentar contribuir de alguma forma. E a contribuição que eu penso seja maior é na perspectiva histórica. Nós temos que partir para a certificação, ok, porque é atestado de qualidade, mas não dá para dissociar o profissional das instituições. Acho que tem que caminhar. Assim, para quem é jovem e que não está por aqui. Uma resolução da Lei de Diretrizes e Bases, lá do finalzinho dos anos 60, acabou estimulando, de certa forma, a proliferação de profissões derivadas da agronomia. Se nós estamos agora preocupados com a proliferação do número de cursos dentro da agronomia, além de outras coisas, nós já tivemos isto. E, de certa forma, pressionado pelo MEC. As universidades, que éramos poucas, mas as universidades federais da época se dividiam em dois grupos, autarquias e fundações. As autarquias eram dependentes absolutamente do MEC, e aí o que foi feito? Forçou, no finzinho dos anos 60, a que houvesse um desmembramento. Por exemplo, Santa Maria, agora olhei aqui no professor Juarez, optou por fazer centros. Então, foi o Centro de Ciências Agrárias, né? A URGS, os institutos, né? Estou olhando aqui para o pessoal de Porto Alegre, para ficar nos exemplos mais próximos que tínhamos lá. Então, entrou o IC e foi separando. E aí, depois, surge a engenharia hídrica, na verdade, por um desmembramento que aconteceu lá. E a mesma coisa aconteceu em relação à silvicultura. Na faculdade em Pelotas, nós éramos a Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul. Inclusive, no meu currículo escolar aparecem disciplinas da Federal Rural e da Federal de Pelotas. Eu nunca saí de dentro da FAEM para fazer a graduação. Mas houve uma junção. E, infelizmente, teve um professor nosso, na época, que usou a seguinte estratégia, para o MEC.
nós somos fundação, e o MEC aprovou o nosso estatuto e o nosso regimento, e nós temos que cumprir o que está no estatuto e no regimento. E nós vamos manter. E nós somos a única das faculdades antigas que mantém dentro da faculdade a área de produção animal, inclusive temos um curso de zootecnia, a área de ciência e tecnologia de alimentos, que tem o nome de ciência e tecnologia agroindustrial, a área de engenharia rural, a de silvicultura, ou seja, nós temos a integralidade das áreas dentro da faculdade na mesma direção. Mas isso não aconteceu com as outras. Por que não aconteceu com as outras? Porque, inclusive, propuseram na época, e eu recém estava iniciando como docente, se fazer um diversificado. Ou seja, fazia 80% do curso igual para todo mundo e depois diversificava por áreas. Tá? Então, diversifica. Isso aconteceu também em outras universidades e assim por diante. O receio que eu tenho é que, quando nós partirmos para a certificação e se nós focarmos no profissional, nós podemos estar estimulando a proliferação. Porque a profissão é eclética, a formação é eclética, mas cada um de nós vai seguir um caminho e vai trabalhar numa área. É uma provocação a mais, eu disse que ia contribuir, eu acho que eu só compliquei a tua vida. Mas, de qualquer forma, eu penso que a gente não pode perder essa perspectiva, especialmente a histórica. E os tecnólogos que tem agora, que às vezes nos incomodam, foi uma invenção dos anos 80. E que aí não foi possível, né? Não continuaram, foram absorvidos, hoje obrigam as universidades a recebê-los como formação plena nos cursos de mestrado e de doutorado e assim por diante. Então, eu acho que é importante que a gente faça isso, mas a sugestão é o Andor não é de barro, ele é de material mais frágil ainda. A gente tem que ir no ritmo, mas não vamos nos apressar. Era isso, obrigado. Eu acho que quem não tem história não tem futuro, né? Eu acho que esse é o resgate histórico da professora. Aprendi muito nas palestras que eu vi do professor Moacir. Hoje ele já complementou com mais outros aspectos de visão. E reforço a questão conceitual. E o momento é justamente esse. Quer dizer, é um início, é um piloto. Será que é o caminho? Quer dizer, o que é que nós podemos fazer, nós das entidades de classe, ou daquelas instituições de ensino que querem melhorar o ensino da agronomia como um todo? Né? Qual é o profissional que nós queremos formar? O que é que nós estamos formando? O que é que o Brasil precisa? Né? Que é parte de uma outra palestra minha. Então, o que eu pensei foi o seguinte, quer dizer, nós estamos certificando o profissional com essa formação em todas, se usou o termo não holístico, formação eclética, integrada, por isso o holismo, dessa forma. Então, estamos dando o recado. Olha, pessoal, vocês esqueceram da área florestal. Vocês estão perdendo a área animal. Vocês não estão atuando na área da transformação. Esse aqui não é um curso de fitotecnia, como alguns estão fazendo. Esse aqui não é um curso só de solo, ciência do solo. Não. Esse aqui é um curso de agronomia que forma engenheiros agrônomos. E a entidade representativa dos engenheiros agrônomos tem essa visão de formação. É essa a mensagem. Agora, como pôr na prática isso? Né? Aí precisamos da sabedoria, do conhecimento e da prática para a gente poder tomar o rumo. Né? Por isso, do grupo de pessoas, por isso que estamos aqui. Né? Então, fico aberto para sugestões, puxões de orelha, o que for, para um caminho sustentável, porque o nosso papel aqui é temporário. Né? A gente vai deixar um legado, ou puxa o freio de mão. Né? É por aí. Conselheira Andréia. Acho que eu sou a última pergunta. Na sua apresentação, conselheiro, eu entendi, então, que o público-alvo são pessoas, egressos de curso de agronomia,
que vão fazer o processo voluntário de certificação de pessoas. Confere? Bom, se é certificação de pessoas, até que eu saiba, isso é regulamentado por lei e pelo Inmetro. Eu não vi nenhuma referência a um Inmetro. Gostaria de ver as suas observações sobre isso. A segunda questão, eu vi que possíveis certificadoras, tá, seriam, então, entidades de classe ligadas a essa proposta ao CEDEM, que é um órgão consultivo do CONFEA. Isto, juridicamente falando, considerando que é mais do que sabido no CONFED que nós não podemos, não nos é permitido ter um elo, tá? Porque nós somos fiscalizadores do exercício da profissão. Eu pergunto se isso não poderá fragilizar a questão depois, tá? Porque nós, afinal de contas, abrigamos o CEDEM. E a outra pergunta ficou muito confuso para mim, porque, assim, eu fui professora nos Estados Unidos por 4 anos na Michigan State University, Land Grant No. 1 da agronomia. Para esclarecer, a agronomia lá não é regulamentada por conselho profissional, porém pelo mercado e pelo USDA. Então, dizer que assim, qualquer um exerce, não. As normas de certificação seguidas pela Sociedade Americana de Agronomia são ditadas pelo USDA, de acordo com as leis do USDA. Então, o indivíduo que quiser pulverizar, ele vai ter que ter uma certificação da Sociedade Americana de Fitopatologia, que está atrelada à de agronomia. Eu sou membro da Associação Americana de Química. Dependendo, tenho que obter o certificado com eles, a cada 3 anos. Eu também não vi menção aí de qual durabilidade de tempo. E eu só vou me certificar se eu quiser um emprego lá. Aí eu tenho que ter o direito. Para eu ter o direito de exercer, eu tenho que apresentar aquela certificação. Agora, aqui no Brasil, não. No momento em que o indivíduo obteve o título e o CREA registrou, ele tem direito adquirido. Então, eu fico me perguntando, se é um processo voluntário, quem vai demandar esta certificação? Quem é o usuário? Nos Estados Unidos é muito claro, é o mercado. Olhem os classificados na internet. Eu quero um engenheiro agrônomo, agronomist, vírgula, crop science. Está dito. Ele vai lá e obtém a certificação para poder barganhar aquela vaga. Aqui, o indivíduo já vai ter a atribuição. E aí, professor Moacir, pode pulverizar o que quiser, porque a atribuição é dada por graduação, é lei brasileira. Não vai mudar, a não ser que o CONFEA seja tão poderoso assim e mude. Mas, sair engenheiro agrônomo, sou engenheiro agrônomo. Saiu engenheiro agrícola, é engenheiro agrícola. Pode fazer a certificação que quiser. A atribuição dada pelo CREA, pelo CONFEA, vai ser a mesma. Não adianta fazer zootecnia e vir lá fazer a certificação, porque não vai ser engenheiro agrônomo. Isso tem que ficar muito claro, para não gerar confusão. Tá? E depois sobrar para o CONFEA ter que negar a atribuição, ou pior, né? Tirar diploma. Então, eu pergunto para o apresentador, quem será o usuário ou o mercado consumidor dessa certificação? Porque a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, normas, MAPA, exige certificação fitossanitária de origem. O profissional já faz essa certificação. Vai lá, eu tenho certificado para executar a certificação fitossanitária na cultura tal, regulamentado pelo MAPA. Goiás vai fazer o curso agora, logo, logo, e vai ficar lá credenciado. Então, nós já temos um rol. Produção integrada é outro tipo de certificação que já existe. E aí eu me pergunto também, porque todos esses acordos, eles prevêem reciprocidade. O nosso modelo será uma certificação holística, o modelo deles é certificação por área. Tudo segmentado.
Como é que vai ser essa reciprocidade? E o americano que vier aqui, ele vai ter direito a trabalhar no mercado brasileiro? Então, eu não entendi muito bem. Porque, de repente, a gente vai beneficiar americano que vem para cá, então, não está nada claro para mim em relação a isso, e eu acho que os nossos profissionais vão querer saber. E aí, eu, brasileira, me certifiquei aqui, eu vou poder apresentar essa certificação lá nos Estados Unidos e me habilitar para trabalhar? Essa é a pergunta. Obrigada. Eu acho que são várias perguntas e comentários, né, conselheira? Eu até agradeço. Eu acho que quanto mais questionamento, mais chance de a gente colocar o trem no trilho a gente tem, né? Então, de fato, o mercado seria os profissionais engenheiros agrônomos brasileiros, né? A reciprocidade é de ser essa certificação aceita em outros lugares, não obstante o nosso diploma ser aceito no exterior. Nós temos hoje, eu tenho ex-alunos que trabalham em várias partes do mundo, em multinacionais, enfim. A questão das normas que eu coloquei ali é porque elas estão em vigor, né? Eu simplesmente não criei nada, eu simplesmente copiei a PL que está em vigor e que cita o CEDEM. Então, colocou lá algumas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Agora, se nós nada fizermos, a sociedade americana já dá a oportunidade de se fazer a certificação nas áreas que elas oferecem para nós. Quem quiser fazer, pode fazer conosco ou sem nosco, vamos dizer assim, né? Então, achamos que seria uma oportunidade de ação, conforme eu coloquei ali o regimento do CONFER, de apoiar a formação, de apoiar o exercício profissional. Então, o CONFER não vai certificar. O CONFER está apoiando, assim como apoia um evento, uma feira, enfim, apoia várias ações, né? E a questão do Inmetro, né, até preciso, puder me dar mais detalhes dessa contribuição, para a gente ver, né, aonde seria exigido, para podermos fazer o compliance. Mas até chegar lá tem todo um trabalho, né? Então, nós estamos começando pelo começo, ver os conteúdos, conceitualmente, filosoficamente, o que é que pretendemos fazer para melhorar o ensino da agronomia no Brasil. Basicamente é isso, tá? Melhorar o ensino da agronomia no Brasil. Outro caminho seria termos tido total acolhimento pelo MEC, acolhimento de propostas de políticas públicas do MEC, influência na abertura de cursos. Fui cobrado essa semana pelo próprio Inhoato sobre o que foi dito aqui do ensino EAD, que é a OAB. Poderíamos ter tido essa oportunidade, mas não temos essa abertura. Nós estamos construindo essa porta. Então, paralelamente, seguimos esse caminho, que não fui eu que iniciei. Eu entendi que eu, como conselheiro federal, não podia enterrar um trabalho, um custo enorme que havia sido feito, não seria eu que iria enterrar. Eu queria ouvir mais, e a coisa andou. E houve o entendimento da entidade de classe que seria um caminho, e aqui os senhores professores estão tendo a oportunidade de ver essa oficina, né? Não é final. Eu coloquei as informações de forma transparente, justamente para poderem, como eu disse, ouvir as críticas e sugestões, que só a crítica daí não adianta, né? Só a crítica daí não me serve. Muito obrigado. Então, nós temos aí, muito obrigado, temos mais duas perguntas aqui, eu queria fazer em bloco, muito pontual, gostaria que fosse pontual, porque nós já estamos avançados do tempo e tem o COF e depois tem outro painel, tá? Obrigado. Ok. Boa tarde, sou o professor Arnaud, da Universidade Federal do Piauí.
coordenador da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CREA Piauí e também membro do colegiado do curso de Agronomia da Federal. É o seguinte, nós já temos uma ferramenta importantíssima no sistema, que é o acervo técnico. A visibilidade do acervo técnico é que a gente precisa aprimorar. Até então, os regionais e o próprio CONFEA funcionavam na condição de fichas, de arquivos. Agora, com a automação, com os sistemas, se tem uma condição de maior visibilidade e estimular, de fato, o registro da formação continuada. Muitos profissionais com especialização, com mestrado, com doutorado, muitos profissionais se qualificando nas suas áreas, e esse acervo técnico ele precisa ser mais divulgado e aprimorado, antes mesmo de qualquer questão de certificação. Certificar, a partir do momento em que nós buscamos a consolidação da formação, a discussão maior está sendo essa, nessa interlocução com as instituições de ensino superior, é um tanto arriscado, porque nós vamos, eu concordo com as falas bastante claras, fragilizar essa questão da atribuição. Quantos profissionais pedem, por exemplo, lá no regional, a inscrição nos assentamentos dos seus cursos de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, e, na sequência, pede a ampliação de atribuição profissional, quando, de fato, aquela atribuição já é da formação de graduação. Então, não faz sentido a gente, inclusive, colocar em qualquer, eu quero chamar a atenção sempre, colocar em qualquer assentamento dos regionais a ampliação de atribuição por qualquer pós-graduação, mas compor o acervo técnico, valorizando os profissionais que buscam a continuação da formação e garantir, a partir da ART, que esse é o dispositivo maior que o Brasil tem e que o sistema possui, para dar visibilidade de certificação da validação daquele trabalho, daquela função, daquele vínculo do profissional. Então, consolido assim, e eu me coloco à disposição sempre que for necessário. Acho que um ponto importante que foi levantado, o professor levantou e tal, só fazer um comentário, é a questão da atribuição. Então, a certificação, talvez, daí os conceitos vai certificar o mérito daquele conhecimento, que há um conhecimento, né? Não é um documento cartorial apenas, mas ele não vai ter, né? Está correto a crítica, não vai poder, por meio da certificação, ampliar a sua atribuição. Atribuição é uma coisa, o acervo que ele vai comprovar por 5 anos de atividade é outra coisa, mas a sua atualização, e aí é uma coisa para se pensar, estamos nesse momento, né? Daquele conhecimento por meio também das provas e do conteúdo, é uma outra coisa, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Então, eu acho que é bem pertinente isso que foi levantado, inclusive, pela própria André. Por favor. Boa tarde, eu sou a professora Lia Beirute, da Universidade Federal do Acre. Sou professora, já fui coordenadora de curso de agronomia, né? No momento eu estou só na docência e estou no CREA, representando a universidade no Conselho Regional da Agronomia no Acre. Eu te confesso que eu fiquei um pouco confusa, assim, mais confusa ainda do que eu entrei. Mas, como diz um filósofo que eu sigo, Mikhail Bakhtin, tem discursos que eles nos atravessam, que eles dão uma responsividade imediata e outros a longo prazo, tem um efeito retardado. E meio que para provocar isso aqui, eu fiquei um pouco impactada, por isso que eu quis me manifestar, pegando a fala do nosso professor de hoje de manhã cedo, né? Eu gostei muito quando ele falou que a gente precisa arrumar o quintal. Eu acho a certificação uma proposta legal, uma proposta válida, mas quando eu penso nela como individual, como da pessoa,
do profissional. E quando eu penso ela no intuito de melhorar a qualidade, de provocar, eu não consigo encontrar o elo e o caminho como isso chega lá, sem ser algo muito individualista. Né? Eu concordo muito com a palavra do colega ali, com a fala dele, quando fala que a gente é um país muito grande. Então, a gente que está no norte, a realidade ela é muito diferente de sul e sudeste, mas muito diferente. Né? Começa em coisas simples assim, amplitude térmica, que a gente consegue viver isso, experienciar isso dia a dia, sul e sudeste. No norte não tem. No Acre amanhece com 36 graus, meio-dia são 36 graus. Então, assim, quando você fala disso para um jovem que não tem condição de sair de lá, como a gente tem, de poder experienciar e conhecer outros locais, é muito difícil. Você trabalhar o ensino, você pensar a qualidade. Eu trabalho solos e quando a gente fala de relevo, de paisagem, que lá para a gente a maioria é tudo plano, é muito difícil você conseguir falar e trabalhar certas coisas, que quando a gente viaja, você vai vendo e vendo o quanto isso mexe e influencia nesse perfil que a gente está buscando de excelência. Né? E aí a minha provocação é no sentido assim, quando casa de arrumar o quintal, eu fico pensando, hoje o número de ativos no CREA, quando a gente pensa nisso, a gente tem uma dificuldade imensa de manter os nossos profissionais, principalmente da agronomia, ativos, em dia com o sistema, reconhecendo a importância, sem pagar com aquele ranço de ser mais um órgão que vem me tirar dinheiro todo ano, que entende, que compreende o papel do conselho. Né? Hoje, graças a Deus, lá a gente vive um processo que pensa a fiscalização não só punitiva, mas também num processo de educação, de ensinar o que significa, de fato, o conselho. E aí, quando eu coordeno o programa Mulheres e iniciei uma pesquisa pensando assim, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, esse processo ele é ainda mais gritante. Porque hoje o número de mulheres nas engenharias e na agronomia, principalmente nas agronomias, na modalidade, né, que entra agronomia, florestal, a maioria das universidades nossas são mulheres. Porém, as que vão se habilitar no CREA é mínimo. É mínimo. Porque elas são contratadas como secretária, como assistente, como assessora, como merendeira, com qualquer coisa, menos como engenheira. Né? Então, assim, quando eu penso nessa certificação, eu saio daqui muito angustiada e eu quero te chacoalhar assim, só para nos teus debates, para você pensar nessas questões, na questão da regionalidade, na questão de gênero, né, na questão desse distanciamento e de que forma é muito legal. Eu fico muito feliz de ver os colegas aqui tentando se aproximar, né, já do mercado americano e tal, quando a gente está tentando chegar pelo menos a Brasília. Né? A gente do Norte está tentando chegar pelo menos até aqui, Brasília e São Paulo. Né? E chegar nesse nível, porque a gente não vive uma meritocracia, a gente não está na mesma escala, a gente não está no mesmo nível. Né? É muito gritante. Então, assim, eu parabenizo o colega, a fala dele, a nossa conselheira também, perdoe que eu sou péssima de nomes, mas é mais para te trazer corroborar com esses pensamentos, com essas problemáticas que temos. Obrigada. Acho excelente toda a contribuição. Só duas coisinhas que eu queria citar. Primeiro, eu não coloquei toda a minha visão, né, sobre a formação, mas numa das minhas falas eu digo formação global para atuação local, com visão global. Com visão global. Né, porque temos hoje exemplos de pessoas que estão nessa. E outra, né, se eu fosse médico, eu gostaria de me espelhar na ação profissional daquele que professa, que é meu professor, que atua e, para atuar, está registrado no Conselho Federal Regional de Medicina. Então, hoje, o primeiro, né, é o meu colega, que ele não valoriza o exercício profissional. São duas coisinhas só para pensar. Então, é muita coisa. A gente escolheu alguns caminhos para atuar. Esse da certificação é um deles, mas temos que corrigir rumos. Obrigado. Gostaria que o nosso presidente Kleber fizesse a fala da visão um pouco da A minha pergunta é se o Luquezzi conseguiu explicar tudo. Porque, gente, não tem nada a ver com questão de atribuição. Não tem nada a ver com certificação obrigatória de Ministério da Agricultura, nada disso. Isso é apenas uma oportunidade que nós temos de testar algo e é um caminho que a gente pode testar. Claro que se os profissionais não quiserem, não vamos fazer. Ontem eu tive uma conversa longa com o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis.
Kleber, como é que vocês estão conseguindo e eu não estou conseguindo seguir adiante? Estou precisando seguir esse caminho também. Eu participo do CEDEM, Colégio de Entidades Nacionais, são mais de 20 entidades, é um balaio. E a agronomia, e aí eles estão entre eles, que tem essa história de grupo engenharia, grupo agronomia. Eles estão discutindo muito como fazer certificação. É um negócio assim, ó, estão pedindo agora para fazer um workshop, né? Nós já estamos num passo bem além. Já estamos num passo de aplicar uma metodologia. Pode ser um piloto, ainda tem que ser discutido, essa é a ideia. Talvez uma região. Uma metodologia de uma certificação voluntária de valorização junto ao mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? Eu, conversando com a Confederação Nacional da Agricultura, com o Senar, que é um dos pontos de mercado de trabalho, mas tem outros, o mercado está querendo o profissional que tem uma qualificação a mais. Não vai, é claro que a atribuição continua. Quem concede a atribuição é o conselho profissional. Eu sou um engenheiro agrônomo, aí tem um outro engenheiro agrônomo aqui. Agora, se eu quiser... Aí esse desafio, se o mercado no Brasil paga, aí sim, aí é um desafio, que o mercado americano paga. Mas é um desafio que eu acho que vale a pena topar. Porque nós avançamos num ponto que é viável testar. Se não der certo, vamos para outro caminho. Aí, tá, aí de repente, eu estou lá, numa região tal, que tem, que tem uma agricultura de grãos, sei lá, e há uma demanda grande de um profissional que trabalha com controle de plantas daninhas, sei lá, alguma coisa assim. Se eu puder apresentar para produtores que possam pagar uma certificação com toda uma metodologia, que eu tenho uma qualificação maior, qual o mal que há nisso? Isso aí também entendeu? Porque todos os engenheiros agrônomos podem fazer, mas se eu quero apresentar algo, aí eu posso fazer uma pós-graduação, mas eu quero apresentar uma certificação profissional com credibilidade de uma entidade, porque eu tive lá em Baltimore em 2018, né, para conhecer... Não, 2018. Gente, para participar de congresso da Sociedade de Agronomia, você paga. Paga até para ter os anais do congresso, para ter acesso ao material do congresso. E o pessoal paga mesmo. Sabe, porque aqui no Brasil, primeiro que eu acho que o Brasil é o maior país do mundo, cada qual com sua realidade, mas sabe como é que é, né? O pessoal que está procurando congresso para participar de graça, né? Não é isso? Então, isso é um caminho que a gente vai testar. Eu quero parabenizar a liderança do Conselheiro Federal Lucchesi e agradecer o apoio de todos que estão dando a esse processo. A certificação é uma certificação profissional na agronomia que a gente está numa fase de testar. Agora, é claro, se a categoria não quer, o que é que a gente faz? Vocês estão entendendo? Não estou vendo... Se não quer, não faz. Então, vamos ficar tudo assim, vamos procurar outras coisas para fazer. Arrumar quintal tem que arrumar mesmo. Agora, esse quintal está muito bagunçado, porque o engenheiro agrônomo ganha R$ 1.200. Tá? É uma desvalorização gritante. Um conselho profissional que precisa fiscalizar a agronomia, vamos falar a verdade. Tá? E, gente, sinceramente, eu tenho 7 mandatos de conselheiro regional no CREADEF. Fui conselheiro federal também. Agora, assim, sinceramente, a agronomia é para ser diferente mesmo. Pronto. Então, é um caminho que a gente vai testar. E a Confaiab, que é a entidade legítima representante dos engenheiros agrônomos, está muito claro no CEDEM, em qualquer canto, topou esse desafio de implementar esse processo, operacionalizar o processo, que nós avaliamos que vale a pena testar. Se nesse teste não der certo, o mercado não paga e tal, a gente recolhe as coisas e vai embora. Agora, o outro caminho é não fazer nada. Mas isso até eu queria até... Isso quem vai dizer, viu, Alberto? Você é presidente de associação da Paraíba, tem gente aqui que é dirigente. Quem vai dizer para nós são os dirigentes de associações. E vocês também, via eles. Obrigado. É aqui, né? Obrigado, então, pelo excelente debate de alto nível, professor Lucchesi. Esse tema não vai ser... ele tem muito a debater. Eu acho que nós estamos aí fazendo o nosso papel enquanto
o evento em si, enquanto a Confaiab, e o rumo que a gente vai tomar, né, Kleber, vai estar nos encaminhamentos de amanhã. Se nós acharmos que isso poderá darmos o sequenciamento, a gente vai fazer isso. Uma plenária. Uma plenária deliberativa, e eu acho que é salutar, e todos esses pontos são fundamentais importância, porque isso faz com que nós possamos ser mais assertivos, né, no sentido da proposição. Eu quero agradecer e só fazer um último depoimento aqui, que acho que é importante. Em 92, eu saí do Brasil para fazer meu doutorado nos Estados Unidos, na The Ohio State University, maior campus universitário dos Estados Unidos. E quando eu voltei, né, em 97, a primeira coisa que eu fiz na universidade, além de toda aquela carga acumulada que o pessoal te joga, né, para você estar afastado, então, foi buscar o colegiado do curso de agronomia. E um curso grande na Universidade Federal do Paraná tem 5 a 6 departamentos. O curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná tem 22 departamentos, 5 setores, 122 professores na época. E eu fiz uma projeção. Esse curso vai deixar de existir. Se alguém não fizer alguma coisa, esse curso vai deixar de existir. E aí passei a atuar no colegiado e acabei me elegendo coordenador de curso. E aonde eu encontrei guarida para deixar um legado que aí hoje está. Né? Não fui sozinho. Foi na Associação de Engenheiros Agrônomos e no CREA. Então, eu acho que é importante dizer isso, porque fizemos 105 anos. Nos 100 anos, eu tive o privilégio de organizar as comemorações, fiz a homenagem para o Roberto Cláudio, por conta das diretrizes curriculares, na presença do reitor, acho que até você teve lá, ou alguém da Confaiab. E hoje, né, eu vejo essa situação. Né? A proliferação de escolas como quase política de Estado, por conta do FIES, né, que não dá inadimplência para qualquer investidor na área, que o governo vai dar a bolsa. Né, e grande parte das escolas de propriedade de senadores, deputados, etc. Mas a preocupação que eu vejo aqui, eu muito dificilmente vi ser discutida dentro da universidade. Então, agradecer, né, fica aí o meu histórico, e desejar que a gente melhore a nossa formação para ter uns colegas cada vez com maior reconhecimento e capacidade. Obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado, Lucchesi, e as contribuições de todos os colegas que fizeram nesse momento. Então, eu